propósito, tudo tem um algo da parte de Deus para cada um de nós. Ah, tá. Da parte de Deus, eu estou sufrando pela cadeira do meu toque, gente. Eu estou sentindo que é por causa de mim, para ninguém saber perto da minha pessoa. Isso é a marca com preconceito, tá? É, com preconceito. Então, Mateus 10:38, lê. E quem não tomar cruz, não segue após mim. Aí eu volto o pedaço. Até então eu estava conversando com vocês sobre ter a necessidade de negar suas próprias necessidades, né? Seu próprio eu, para que você pudesse seguir a Jesus e estar junto dele. Aí o versículo falou assim, ó, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Beleza, negue-se a si mesmo. O versículo de Mateus 10:38 diz assim, e quem não vir, quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Então eu tenho que parar para pensar o seguinte, se eu sou do tipo de pessoa que não cumpro em mim a palavra de Deus, que eu não procuro ter o mesmo comportamento de Jesus, eu não sou digno dele. Então logo eu já não sou testemunha. Porque Jesus não vai chamar ninguém que não é digno dele para ser testemunha dele, concorda comigo? Eu não vou de maneira nenhuma chamar alguém que eu não confio, vou falar assim, olha, tipo Jennifer, eu preciso muito que você vai me representar em algum lugar. Eu já falei disso de embaixador uma vez aqui. O embaixador, ele tem que ter a característica daquele que o chamou. Ele tem que ter a característica do país. Na aula passada eu falei assim, a Jennifer nunca jamais vai poder ser embaixador ou representante ou consuleza da Suécia se ela não fala sueco. A pessoa fala, o que você está fazendo aqui então? Você não vai nem entender ela falando isso. Não vai nem entender. Como é que você vai representar um país ou outro país que você nem sabe o idioma daquele país, você não sabe a cultura, você não é de lá. Então como é que nós podemos representar o céu, representar a Jesus, se nós não temos características de Jesus? Por isso que eu falei que quando os soldados chegaram até Jesus, Judas tinha que fazer uma identificação, porque todos pareciam com Jesus. Não pareciam ainda por dentro, mas por fora pareciam. Por isso que eu concordo até em dizer que a transformação do crente começa por dentro. Mas eu também concordo com você em dizer o seguinte, que se você quiser realmente ser transformado por Jesus, a atitude é sua de mudar por fora, sabia? Mudar por dentro se chama purificação. Agora a atitude é ser separado por fora de sua. Vocês sempre lembram que, a Dani sempre lembra disso que eu falei pra você, Jesus não vai mandar um anjo alfaiate para mudar sua roupa. E nem tampouco um anjo professor de etiqueta para mudar seu comportamento, não. Isso é coisa sua. Os discípulos ainda não eram mudados por dentro. Pedro ainda era um homem tempestuoso, mas... Não? Pedro não era um homem ainda era um homem tempestuoso, mas por fora ele já parecia com Jesus. Então eu concordo sim que a mudança vem de dentro, mas concordo que mudar por fora é uma atitude sua e minha. De estar com Cristo, de conviver com Cristo, porque aquele que convive com Ele muda. Já viu quando a gente passa muito tempo com uma pessoa e a pessoa tem mania de falar uma gíria, quando a gente chega em casa a gente está falando? Quando a gente está com aquela pessoa a gente não fala não. É engraçado, quando a gente está convivendo com essa pessoa a gente não fala. Mas quando a gente chega em casa a gente fala, oh, estou falando igual você falando já. É mole? Convivência. Por isso que Jesus disse, a palavra do Senhor Hebreu diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por causa disso. Então enquanto eu não me negar, eu não vou conseguir fazer isso. Amar sem ser amado. Amar o Roger, independente se o Roger gosta de mim ou não. Amar a Jennifer, mesmo se eu sabendo que ela gosta tanto de mim que não para de falar no meu nome, mas isso é amor. Que mexe com a minha cabeça, ou melhor, mexe com a dela, que ela não gosta de falar de mim, ou bem ou mal. Então por quê? Porque eu ainda não me neguei. Eu ainda não falei assim, Senhor, não importa. E não importa, importa que Cristo vive em mim. Na fase da gente, da juventude, da adolescência, é muito complicado, porque é uma fase que a gente está começando a nos adaptar ao grupo. Então a gente procura um grupo, aí fica um tempo naquele grupo, não se adapta, a gente procura outro, fica um tempo outro grupo não se adapta, procura outro. Quando eu falo grupos, eu falo de personalidades. Até você procurar aquele, por exemplo, aquele que não tem tendência a obedecer muito, ele nunca jamais vai conseguir ficar num grupo que obedece. Porque ele não vai se adequar. Não é que o grupo está errado, é você que não se adequa ao grupo. Se você é uma pessoa mais tranquila, calma, e de repente você começa a andar com um grupo que é muito agitado, você vai ficar um tempo
mas aí você não vai se adequar, então você vai sair. Então a fase da adolescência é essa fase de grupo. No início da tua adolescência, quando você tinha uns 10, 12 anos, você tinha uma amiguinha. As meninas são geralmente assim, elas são muito fiéis a uma amiga, apesar de participar do mundo. Aí uma amiguinha, aí daqui a pouco você vai crescendo, aquela amiguinha automaticamente deixa de ser sua melhor amiga. Porque vocês vão tomar um caminho diferente. Aí daqui a pouco você já tem uma outra melhor amiga, outra. Até você tomar a fase da juventude, é que todo mundo é maravilhoso. Mas o seu amigo mesmo é Jesus. Até você tomar essa fase, mas isso demora. Tem gente que tem 30 anos de idade e não tem necessidade de ter uma melhorinha amiga. Assim, ó. Aqui tem que estar grudado porque não sabe andar sozinho. Não é defeito, mas é tipo de personalidade da pessoa. Entendeu? Então essa necessidade de se adequar a grupos, muitas vezes faz com que a gente entre e se adeque a grupos que não se adequam a Cristo. E essa é a diferença dos adolescentes lá de fora para vocês. Os jovens lá de fora para vocês. Ah, Larissa, eu tenho que estar num grupo? Tem, querido. Você pode estar em todos os grupos, contanto que você seja um agente influenciador nesse grupo. Você pode estar no grupo de todo mundo espírita, você é um crente, colega daquele pessoal, beleza, mas você é influenciador no grupo. Não, influenciado. Se você for influenciado, já não vale. Porque você já não vive por você. Você vive por Cristo. Você negou a si mesmo. Você disse assim, Senhor, aqui estão nas tuas mãos. É como se eu pegasse assim, ó, toma Jesus, celular, dinheiro, carteira, bolsa, documento de identidade, certidão, CPF, tá tudo contigo, não tenho nada. Se eu não andar contigo, Jesus, eu não tenho nada. É isso que a gente fez quando a gente aceitou Jesus. Eu peguei tudo que eu sou e dei na mão de Jesus. Ou eu fico perto dele, porque sem ele eu não sou ninguém. Se eu me afastar de Jesus, eu não tenho identidade, eu não tenho certidão de nascimento, eu não tenho CPF, minhas coisas estão com ele, tudo está com ele. Nada. Um pontinho preto no universo. Mas eu tenho que me afastar de Jesus para ser alguma coisa. Esse é uma negar a si mesmo. Todas as necessidades. Então, quando eu me nego, eu consigo fazer o que Jesus fez. Eu gosto muito. Eu sou assim, não digo feminista no sentido mundano de feminista. Eu sou feminista no sentido bíblico de feminista. Eu sou feminista como Jesus era a favor das mulheres. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos e tal, aí o pessoal só prega esse versículo. Aí eu gosto do versículo abaixo que diz assim, claro, a mulher vai ser submissa ao seu marido à medida que o marido amar a esposa como Jesus Cristo amou, que foi capaz de dar a vida por ela. Aí pega. Então esse deve ser o amor do marido com a esposa, ela com ele também, para que ela, recebendo esse amor, consiga ser submissa, consiga ser companheira de um marido assim, lógico, porque não vai ser. Então, esse versículo de que ser capaz de dar a vida como Cristo deu a vida pela igreja é o amar sem ser amado. Nós devemos amar nesse ponto. Loucura! Já vou dizer para vocês. Esse tipo de amor em Deus é loucura. Eu li um livro uma vez, uma frase de um livro que diz assim: Deus criou o homem. Não foi pensar no proliferar a terra, essas coisas todas. O autor, não o evangélico, ele disse assim: Deus criou o homem porque ele gosta de histórias. Porque outra pessoa ia para ter história como a gente. Deus criou o homem porque Deus gosta de história. Não se vingar. Complicado, hein? Aí O amor começou a mexer. Você não pode falar, eu tô gravando. Vou botar no Facebook. A palavra do Senhor diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Aleluia. O que é se vingar? Primeiro a gente tem que entender o que é se vingar. O que é se vingar? Vingança. Devolver a mesma moeda. Vingança, Tassi. Vingança. Devolver. Olha, eu vou falar para vocês que devia ser assim. Na verdade. Devia ser. Mas não é. Não é. Porque a palavra de Deus no livro de Êxodo diz que a lei antigamente era o seguinte: se um homem matava um bode de alguém, aí o cara ia ter que ir lá e matar o